que foi esse momento? Chega em casa, né? Saiu da maternidade, tudo lindo, todo mundo visitando e tal. Chega em casa, Que medo. fechou a porta. Que desespero. E agora? Na vez do Lucas foi muito mais desesperador. Porque é o primeiro filho, né? A gente não sabe se a gente vai dar conta, se não vai dar conta, se vai ser uma boa mãe, se não vai. E aquele bebezinho dependendo 100% de você. Será que você vai conseguir suprir todas as necessidades? Ou vai esquecer uma fralda com cocô, vai ficar assado? Gente, que desespero. Gravidez, enjoo, consultas, parto, ir pra casa com o bebê. E agora? Eu saí com aquela pequenininha no meu colo, olhei pra Pedro, falei, e agora? O que a gente vai fazer? Uma responsabilidade enorme é minha. Não posso dar pra ninguém. E cheguei em casa e não conseguia trocar a Antônia. Eu não conseguia trocar de roupa. Eu não conseguia trocar a roupa dela. Eu tinha medo de mexer nela. Ela era tão pequenininha, pra mim parecia ser tão frágil. Eu falei, vou quebrar essa menina. Quais os desafios da maternidade logo após o nascimento do filho? Sair do hospital foi uma coisa boa pra mim, assim, eu sempre quis ter o controle, assim, eu até brinco que quando pari o Dante, assim, a minha sensação era que eu era uma leoa ali mesmo, sabe, com aquele recém-nascido nos braços, era um misto de sensação de fragilidade e força muito grande, sabe? Lara Zoen, comunicadora e amante de uma boa conversa. Hoje eu recebo aqui Diana Castiglione, ela é mãe da Antônia, e recebo também a Letícia Cruz, ela é mãe do Dante e da Aimee. O De Mãe para Mãe começa agora. Vem comigo! Olá, meninas, bom dia. Bom dia. Muito obrigada por aceitarem esse convite. Hoje a gente vai falar de um tema que eu gosto muito e que todo mundo enche a boca para falar, né? Porque sempre tem muito assunto, que é a respeito dos primeiros dias, né? Da maternidade, o pós-parto. Eu acho que a mulher de hoje em dia, né? Quando ela quer se tornar mãe, é algo assim que é muito forte na nossa geração, eu vejo. Elas estudam muito, leem muito, de né? Mãe Nós mulheres, para Mãe. acaba que a gente pesquisa oferecimento da muito Escola na São internet, Domingos e da nos Sundays. livros, em curso. E a gente tenta se preparar ao máximo, né? Até as obstetras hoje em dia, elas nos dão um suporte emocional que antigamente não tinham, né? Elas têm essa preparação, esses grupos de conversa com outras mães. A gente tenta realmente se preparar de todas as maneiras. Eu até conversei isso com uma amiga minha, que não é mãe, ela fala assim, nossa, mas dá pra gente sentir um pouco da maternidade, porque antes isso não era falado, hoje em dia tem tanta informação, vocês falam tanto, tem tanta coisa disponível que a gente consegue entender o peso que algumas mães sentem, o mix de sentimento. E aí eu até corrigi, falei assim, realmente tem muita informação, mas assim, nada que te explicarem vai ser 10% do que é a realidade. Então, assim, quem nos assiste agora, sinto muito te dizer, você pode estar assistindo, se preparando, mas a verdade é que só vivendo mesmo a gente vai saber. Se tiver uma pessoa que virou mãe do seu lado, que você mora com ela, sua irmã, às vezes, que mora na casa da sua mãe, sua cunhada, igual, você acha que você está entendendo tudo ali que ela está vivendo, mas não tá. Só quando sentir na pele que eu acho que a gente realmente entende o que é a maternidade, né, o peso, o mix de sentimentos desses primeiros dias, o que se passa na cabeça de uma mãe. E aí, gente, o que eu queria, né, começar a nossa conversa hoje com uma pergunta, né, que eu tenho uma mãe que eu admiro muito, que ela me falava assim, ela me falou assim quando eu estava grávida, perto de ter a minha filha. Ela falava assim, Lara, você não tem noção, porque assim, você tá lá na gravidez, tá? Você pensa muito no dia do parto, sente que você tá preparada, e depois você vai ter no hospital, né, aquele dia emocionante e tudo mais, aí você vai ter a primeira noite, você vai ficar... você vai ter uma noite mal dormida, às vezes você vai ficar com fome, você não vai saber amamentar, mas tudo bem, você tá ali perguntando pra um monte de gente. Na hora que te falam que você vai embora, que você toma o banho, arruma sua mala e te entrega ali aquele bebê, e aí?
E aí, você pergunta pra quem? Cadê os enfermeiros, os médicos? Não, é você, o bebê e seu marido. Quem que tá mandando ali mais? Você tá sozinha com aquele bebê e seu marido. Por mais que você tenha a ajuda da sua mãe, ou de uma babá, ou de uma rede de apoio, de uma consultora, é você, o seu bebê e o seu marido. A responsabilidade é sua. Não tem mais os médicos, alguém te monitorando. Então, gera uma insegurança. E você tá com aquele neném no colo e fala assim, ué, ele é meu mesmo. Ele é meu. Então, quando essa mãe falou isso, eu fiquei pensando, gente, é mesmo, né? Será que eu vou sentir isso? Então, aí eu lembro muito, assim, quando eu começo essa conversa aqui com vocês, dessa saída da maternidade. Esse primeiro momento que a gente se prepara, tira aquela foto ali, com o bebê de vermelho na saída do hospital. E eu queria saber, primeiro da Diana, como que foi esse momento de sair do hospital e ir para casa viver essa primeira semana, esses primeiros dias. Queria entender se foi um alívio por estar saindo do ambiente do hospital, que muita gente diz sentir isso, ou se deu um medinho, tipo, agora, né? Tem os primeiros dias também que tem, esqueci até o nome, que é a mãe incha. Às vezes você vai saber falar melhor. O edema? Não, mas não é esse nome do edema. Enfim, depois eu Baby lembro. Blues? Não. Oi? Baby Blues? Não, esse Baby Blues são os primeiros. É Sim. o quinto ou sexto dia, né? Aham. Que a mãe tem. Ela passa por esse negócio. Por essas questões psicológicas. Isso. Mas tem outro nome, depois eu vou lembrar. É a apojadura. Apojadura. O dia da Ok. apojadura eu me assustei muito. Né, que eu já estava em casa. Aham. Tem gente que vive isso no hospital, né? Isso. Mas me conta um pouco, Diana, como que foi esse momento para você da saída do hospital e da ida para casa? Eu não queria sair do hospital, né? A verdade é essa. Apesar de ter sido um pouco... Não foi confortável estar no hospital também, porque desde a minha gestação, que não foi uma gestação tranquila, a Antônia ela teve restrição de crescimento intrauterino. Então, ela nasceu com um percentil muito baixo, percentil 6. O que levou as enfermeiras estarem entrando no meu quarto de 2 em 2 horas para furar ela, para poder fazer o testezinho da glicemia. Né? Ela era pig, pequena? Ela era isso. pequena Pra para a idade gestacional. gestacional. Ela era pig. Então, assim, não foi confortável, porque a neném estava dormindo, eles entravam para furar ela. Mas mesmo assim, na hora de sair, ali eu tinha estrutura, ali eu tinha gente experiente para poder me ajudar a qualquer momento, era só eu chamar. E em casa? Eu saí com aquela pequenininha no meu colo, olhei para Pedro, falei, e agora? O que a gente vai fazer? Uma responsabilidade enorme é minha. Não posso dar para ninguém. E cheguei em casa e não conseguia trocar a Antônia, eu não conseguia trocar de roupa, eu não conseguia trocar a roupa dela, eu tinha medo de mexer nela. Ela era tão pequenininha, para mim parecia ser tão frágil. Eu falei, vou quebrar essa menina. Para dar banho, eu acho que eu demorei 1 mês para dar banho nela. Quem fazia tudo era Pedro. Meu Por Deus, incrível que pareça. eu ia chutar. Sua mãe que fazia tudo, que já teve um bebê? Não, foi Pedro. Pedro era muito seguro, ele me ajudou muito nesse início, assim. E isso durou bastante tempo, essa insegurança. Eu tinha muita insegurança, muita. Eu não sabia como lidar com a Antônia. Quando ela começava a chorar, meu Deus, o que está acontecendo? É mamar? É dor? É gases? Quando começou a ter as crises de cólica, que na verdade não é uma cólica, eu acho que é disquesia que Isso. falam, né? Ela chorava muito. Eu lembro que eu entrava para dentro do banheiro, trancava a minha porta do quarto, trancava a porta do banheiro, ligava o chuveiro para eu não ouvir ela chorar. Porque aquilo me dava uma angústia tão grande, um desespero tão grande dentro de mim. E o Pedro ficava com ela na sala. 1 hora, até ela parar de chorar. E eu lá dentro do banheiro, esperando passar, sério. Eu, assim, foi muito difícil para mim. Os primeiros dias não foram legais, não foi fácil. E aí, logo com 15 dias de vida, a gente já descobriu uma PLV na Antônia, uma alergia à proteína do leite de vaca. Ela fez uma assadura no bumbum, que ficou a coisa mais feia que eu já vi na minha vida. Ficou carne viva mesmo. E aí, já foi mais um motivo para eu ter aquela insegurança, para eu poder, como é que eu vou cuidar, onde é que eu começo, até a gente controlar essa PLV, até controlar essa assadura. Foi fácil, não. Diana, deixa eu te perguntar. Você foi uma mãe que leu também, igual eu falei, né? Que hoje muitas mães leem, pesquisam, dão uma estudada. Você teve essa preparação ou você ficou tranquilo assim, depois eu aprendo? Como é que foi essa questão da preparação psicológica na sua gravidez? Já que você falou que esses primeiros dias para você foram meio pesados. Eu me informei, sim, mas eu não sou muito de ler. Eu sou mais ouvir. Aham. Então,
Eu ouvia muito podcast. Legal. Eu ouvia muito no Instagram também, porque o Instagram hoje é uma ferramenta de comunicação Com certeza. gigantesca. A gente Sim, consegue se sim. informar sobre tudo no Instagram. E o Pedro, meu marido, ele até falava, para, você tá vendo coisa demais. Sério, eu via de Mas menos. eu Eu me acho sentia isso super também. preparada. Eu Mas acho. isso atrapalha às vezes. Eu acho. Isso, eu acho que atrapalha mesmo, porque a gente não sabe Isso. como que o bebê vai vir. Isso. Foi o que a Você a acha que você Letícia sabe falou. tudo e depois e você não fala assim, sa- gente... Exatamente. Uma parte do processo a gente controla, mas como que o bebê vai vir, a gente não tem controle É, sobre verdade. isso, né? E essa parte também de troca de experiência, que eu acho que é muito importante. Assim, você ouvir outras mães te contarem como que foi. Mas nada foi parecido com o que eu vivi, gente. Foi exatamente o que você falou. A gente só sente quando a gente vive. Entendi. E a Antônia veio desse jeito aí. Pig, a PLV, língua presa, cabeça torta, tive que fazer osteopatia, tive que fazer de tudo um pouco com ela. É um desafio. É um desafio. Foi um desafio Entendi. muito grande. É. Mas eu me informei, mas nada parecido. Eu falo assim, a teoria, legal. Teoria é linda. Vem pra prática, vem. Isso. Vem viver a prática. É. Na hora a gente nem lembra o que a gente leu. A gente nem lembra o que a gente ouviu. É tanto sono, né? É tanta dor. É uma mistura, né? Uma mistura de sentimentos, é uma loucura. Mas eu acho que é bem isso. Acho que a gente pode até saber na teoria, né? Ter se preparado, fica lá no fundo, mas na hora da prática a gente não sabe como que a gente vai lidar, porque o sentimento muda mesmo. É aquilo que você falou. Dá uma angústia de você estar lidando com algo que você nunca lidou. Então, por mais que você tenha se preparado, quem que se prepara para um bebê que chora incansavelmente? Quem que já teve algum dia uma privação de sono, igual as mães têm uma privação? Não tem como você explicar isso para alguém sem a pessoa ter. Entendeu? Eu nunca tinha tido uma privação de sono tão grande. Então, como é que eu ia saber, né? Exatamente. Mexe com a nossa cabeça. Você entra num mundo desconhecido, né? E o desconhecido, eu acho que para qualquer ser humano assusta. Então, assim, é realmente assustador. Eu brinco que esses primeiros meses é um universo paralelo. Você, bebê, você, fica ali, sai de casa, tá naquele negócio ali, quase um limbo. É algo que é um mundo à parte, né? Isso aí. Você volta pro mundo depois. Queria saber um pouco de você, Letícia. Me conta como é que foi esses primeiros dias após a saída do hospital, no caso do seu primeiro filho, que foi seu primeiro momento como mãe. Conta um pouco. Então, eu também, assim como Diana, acho que foi desafiador, assim. Eu já trabalhava com parto nessa época, já tinha começado a trabalhar com amamentação. Então, Achava assim, que poderia saber. Isso. Então, assim, convivia com famílias, é claro, por um período curto de tempo, mas com recém-nascidos. Mas, assim, essa primeira experiência, assim, do seu filho, da responsabilidade, isso é muito impactante, assim. E sair do hospital foi uma coisa boa para mim, assim. Eu sempre quis ter o controle, assim. Eu até brinco que quando pari o Dante, assim, a minha sensação era que eu era uma leoa ali mesmo, sabe? Com aquele recém-nascido nos braços. Era um misto de sensação de fragilidade e força muito grande, sabe? Até eu conversei com Diana e a sensação é isso mesmo. Depois que você tem um bebê, você fala, meu Deus, agora pode vir o que vier nessa vida, porque eu tô pronta, assim, para enfrentar, né? É uma sensação de força muito intensa. Eu tenho essa sensação também, sabia? Que eu me sinto assim, eu falo que nasceu uma coragem. Isso. Eu parei de me importar com algumas coisas. Uma coragem. Essa palavra coragem, ela se colocou mais presente na minha vida. Isso. Porque parece que eu perdi o medo de várias coisas, comecei a ter medo de morrer, que eu não tinha antes. Mas, tipo assim, abri o meu coração para ter coragem de enfrentar desafios, coragem de me expor, de falar. É verdade. Eu falo Não isso. é? A Antônia, ela me trouxe uma coragem, ela me trouxe força. Isso. Eu sou outra mulher. Isso. Eu era uma menina. Hoje eu sou uma Isso. mulher mesmo, É. mãe, assim, eu sou uma pessoa completamente diferente. Meu marido tem esse Obstinada. relato até, ele fala, eu casei com uma mulher e depois que o nosso primeiro filho nasceu, eu tenho outra mulher dentro de casa, né? Me conta um pouquinho como é que foi essa questão que você sentiu do controle quando você saiu do hospital. Isso, então quando o Dante nasceu, assim, eu senti uma necessidade do Dante só meu, sabe? Então, por exemplo, eu tinha dificuldade até de uma outra pessoa carregar o Dante no colo. Né, na maternidade, vamos dar o banho. Não, eu quero dar o primeiro banho. Sabe, aquele bebê era meu, sabe? E então, assim, foi uma intensidade, mas ao mesmo tempo,
aquele medo de não dar conta, e eu acho que sobre a mãe pesa muito a responsabilidade, por melhor o marido que seja, mais companheiro, mais participativo, mas parece que a sobrevivência daquele bebê, de você alimentar aquele bebê, é da mãe. A gente tem que estar perto, né? Eles estavam dentro da gente. É o peito que o bebê precisa ali, né? Naqueles primeiros dias. Né? O cheiro. Isso. E uma outra coisa que eu senti muito também nessa transição, Lara, foi a transição do olhar externo em relação a mim. Então, na gestação, a gente é muito paparicada, né? Muito. O marido, eu tenho meus pais muito presentes, então, assim, todo mundo te ajuda, a sociedade também, né? A gente tem um olhar... lindo, maravilhoso. A gente tem um olhar amoroso. Eu fui muito paparicada por também, gestantes, né? As pessoas tinham pena de mim, porque eu estava na pandemia. Porque é mesmo, assim, a gente fala que é um estado de graça mesmo, você tá gestando uma vida, né? E é mesmo, né? É muito maravilhoso. Eu me senti, assim, muito abençoada, sabe? Grávida. Milagre, Muito né? carinho, Isso. a gente recebe muito carinho, né? Muito amor. isso. Até no elevador, você entra no elevador, a pessoa te olha diferente. Isso. Nossa, você Já tá Mas eu Sorriso. olho as grávidas diferentes, gente. É um milagre de Deus Isso. não é personificando, Mas né? se concretizando se concretizando ali, gente. O maior milagre que tem. Você viu como é que a Isso. natureza é bizarra. Isso né? aí. Perfeita. E aí, quando nasce, assim, a gente perde esse cuidado, né? Esse carinho, entre aspas, e fica no ar uma cobrança, assim, né? Você tá dando conta? Tá ganhando peso? Sabe? Então, assim, isso é uma coisa que mexe um pouco também com o emocional da gente, né? Então, a gente deixa de ser muito cuidada, como a gente gestante, para passar pelo processo de cuidar daquele bebezinho que acabou de nascer, né? Então, é uma transição ali que a gente passa. Então, eu senti, por melhor que fosse a minha rede de apoio, por mais companheiro que seja, né, o marido, e o Rodrigo participou ativamente desse início, mas ainda assim, né? E aí eu, com essa sensação muito do Dante meu, de minha responsabilidade, né? E Dante, assim, foi um parto bem difícil, foi um parto longo. Eu ia te perguntar isso do parto. Como é que foi? Porque você falou que você queria dar banho. Eu, nos primeiros dias no hospital, eu não levantava. Ainda mais que eu falei que eu não tinha... Eu fiquei durante 14 horas em trabalho de parto, dilatei 9 centímetros e não consegui o parto normal, porque eu tinha limite de 12 horas da bactéria lá que... Isso, da bolsa rota, né? Aí me cortaram. Falou, não dá pra você esperar mais 1 hora pra esse último centímetro. Isso. Eu falei, mas não sai com 9. Não sai, ela tá alta e tem que ter 10 pra sair. Isso. E aí eu fiquei super desolada e tal, fiz a cesárea, que eu não queria, mas tudo bem, aceitei ali, né? Eu sabia que era mais seguro pra minha filha, pra ela não ser exposta a tal bactéria. Só que depois eu não quis tomar medicação pra dor, achando que ia aguentar a dor aqui. Imagina! Porque eu falei assim, não, eu tenho alergia, não vou tomar. E aí eu não tinha conversado isso com... Eu nem lembro quem, porque acho que para as médicas, para as obstetras, era tão óbvio tomar o remédio, né? Sim, eles falam que a cirurgia de cesárea é uma das mais invasivas, né? Que os médicos fazem hoje em dia. Não sei nem se é na mulher ou na mulher e nos homens, mas são 8 camadas. E eu não sabia disso, aí não tomei o remédio por medo de ter reação alérgica, porque eu tenho muita reação alérgica. E aí no outro dia eu não consegui me mexer, tava só com o braço assim, embaixo, não se enchia nada. Quando tentaram me fazer levantar para tomar um banho, eu falei não. Eu perguntei se eu já tinha feito xixi e eu tinha muita dor. Eu chorava de dor, não consegui dar banho, não consegui fazer nada, só consegui ficar deitada. Então, por isso que eu ia te perguntar essa questão do banho. Como que foi o seu parto? Isso. Então, o parto do Dante foi um parto longo. De fase latente, fase ativa, foram 46 horas. Né? De trabalho de parto ativo mesmo, foram 12 horas. E, então, assim, eu vivi uma intensidade muito grande do processo inteiro. E eu estava muito focada em conseguir o parto, que era um desejo muito grande meu, vivenciar, né, o parto normal. É claro que a gente não controla o processo, né? Igual você relatou para mim. A gente começa e a gente não sabe como o corpo vai funcionar, se as coisas vão caminhar dentro do esperado, é difícil, se as intervenções que estão disponíveis vão ajudar a gente, né, para ter o desfecho. Então, é uma caixinha de surpresas, né, o trabalho de parto. Mas foi caminhando bem, lento, mas foi caminhando tudo bem. E aí, depois de 46 horas, o Dante nasceu, né? E eu lembro muito, assim, dele
quente nos meus braços, né? Isso é uma lembrança que Eu ficou também tenho. muito forte. Ele encostou aqui, bem Isso, quentinha. Eu falei, quentinha, é. E eu não esqueço o cheiro, que é um cheiro muito característico ali do vernix, né? Do resto de sangue de parto também, né? Então, assim, isso ficou muito forte, assim, né? E como eu falei no início, isso me deu uma força muito grande, assim, para vivenciar a maternidade. Mas os primeiros dias em casa... Então, assim, eu queria ir embora para casa, né? Porque aquele bebê era meu, eu não queria que ninguém aproximasse, que ninguém chegasse perto, né? Mas quando a gente chega em casa e que bate essa responsabilidade por alimentar o bebê, e assim, e aí você se vê fragilizada diante do processo inteiro, né? E o aleitamento do Dante foi um aleitamento muito difícil, assim. Os mamilos feriram muito, os 2 mamilos. E em nenhum momento eu falava que, não, vamos ordenhar e dar num copinho para deixar o mamilo descansar. Não, aquela responsabilidade era tão grande para mim, né, que aquilo nem se cogitava, sabe, como alternativa. E aí eu fui mantendo o aleitamento, né, assim, com todas as dificuldades. E o Dante era um bebê que chorava muito, né, então a gente também não sabe como o bebê da gente vem, né. Dante chorava. Então, eu tinha rede de apoio, minha mãe me ajudava, Rodrigo ajudou muito. Mas, assim, foi muito, muito difícil. E aí, quando a gente foi no pediatra, na primeira consulta do pediatra, a gente estava com 6 dias de vida, e aí chegou nessa consulta, ele não tinha parado de perder peso, ele tinha perdido mais um pouco. Aquilo, assim, foi, tipo, abre um buraco e me enfia dentro, sabe? Porque durante a gestação toda, tudo passou pela minha cabeça. Ai, gente, se eu não conseguir o parto normal, tá tudo bem. A gente vai Conseguiu? Acabei que eu não consegui. Dante nasceu de parto normal, normal, sim. Mas assim, tudo passava pela minha cabeça, assim, todas as possibilidades em relação ao parto. Mas a amamentação, nunca cogitei não conseguir amamentar. Consultora de amamentação. Sabe? Nunca passou pela minha cabeça que eu não tivesse produção de leite suficiente para o Dante, sabe? Então, assim, ver que eu não conseguia nutrir ele da forma como era necessário foi um negócio muito impactante, assim, para mim. E aí o Dante foi aleitamento misto, né? Então ele mamava o peito, e aí eu colocava a sondinha, translactava com um volume de fórmula, né? Foi assim que ele começou a ganhar peso, se desenvolver e tudo. Desde esse 6º dia você já introduziu a fórmula. Exatamente. Hoje, com o conhecimento que a gente tem, eu vejo que foi precoce, não no sentido assim, perdeu peso, precisava da introdução da fórmula, mas a gente não tinha naquela época todos os recursos que a gente tem hoje, todo o conhecimento que a gente tem hoje sobre estímulo de produção de leite. Tem muitas vertentes, né? Eu demorei também, mas depois eu me rendi à fórmula. Mas assim, eu não me arrependo também, não. Isso. Eu entendo que hoje em dia demoram mais. Isso. E hoje em dia tem mais recurso, assim. A gente tem mais fitoterápico, a gente tem mais protocolo de estimulação da mama com a bomba. Então, assim, eu teria... Né? Os bancos de leite. Sim, eu teria mais recurso, né? Então, assim, eu não sei se o Dante foi um aleitamento misto por total necessidade mesmo, ou se o impacto emocional também, de um trabalho de parto muito extenso, muito intenso, que isso traz impacto emocional também para esse início, né? A inexperiência, não era uma boa pega, porque ele estava me ferindo, então, ou seja, a mamada também não estava eficiente, ele não transferia o tanto de leite que ele poderia, e isso também não estimulava a minha produção. A sucção, né? Isso aí. Então, enfim, foi uma série de fatores. Mas isso, a dificuldade da amamentação, foi o fator assim, que mais pesou para mim, né? E aí, imagina, eu não queria perder a amamentação, né? Não queria que ele deixasse de mamar o peito. Então, eu não introduzia a mamadeira. Então, eu fui com a translactação até 6 meses de vida, até a introdução alimentar. Vocês não tinham noção, gente. Com 4 meses, eu colocava a sonda 20 vezes, 30 vezes numa mamada. Porque eu colocava, quando a fórmula corria, ele não gostava do sabor da fórmula, ele largava o peito. Aí eu encaixava ele de novo, colocava a sonda, ele largava. Era assim, 30 tentativas para dar certo. Sabe? Em cada mamada. Ele não gostava da fórmula? Não gostava. Eu achava que era o sabor, porque não era a sonda. Quando eu introduzia a sonda, ele não reclamava, ele continuava mamando. Mas quando o leite corria pela sonda, chegava na boca, aí ele largava, sabe? Gente, ele preferia, eu acho, o sabor do leite materno. Sem dúvida. Então, assim, foi muita persistência para dar certo. E fora que as dificuldades do aleitamento, a gente está numa sociedade ainda que a mamadeira é muito forte, assim.
todo mundo, as pessoas me perguntavam assim, mas por que ficar colocando canudinho? Por que não dá mamadeira? Não, e há 7 anos atrás, mais ainda. Hoje em dia tem gente que ainda que entende. É mais normal você ver a mãe com uma sonda, com uma bomba. Sim, mas, verdade. É verdade. Isso aí. Então, nesse período de aleitamento de 6 primeiros meses, que o bebê só mama, né? Eu não saía de casa, a não ser para casa de família. Para casa dos meus pais, para casa da minha irmã. Eu não amamentava na rua. Não tinha Porque eu como, ficava né? assim, o Dante vai ter fome, eu vou pôr no Sim. peito. O peito não vai satisfazer. Aí eu vou tirar a sonda, colocar, sabe? Então, Eu assim, fiz isso na era rua, uma... tá? É muita função Isso, pra Eu sair, né, translactei na rua. Isso. Em restaurante, translactava Isso. com o Antônio aqui, canudinho. Isso. Eu fiz algumas vezes, mas assim, as pessoas olham, né, Diana? É desconfortável. É. Então, assim, E aí isso já foi começa muito... a mexer com a cabeça também, né? Você tá lá em Isso. casa durante 6 meses, Isso. tem que alimentar o menino. É isso aí. Então, aí com 6 meses, na introdução alimentar, ele aceitou bem os alimentos, né? Gradativamente foi aceitando bem. E aí eu fui reduzindo a fórmula. E o Dante, ele amava tanto mamar que ele aceitou mesmo a mama com pouco leite, porque não era o suficiente para ele. Mas ele mamou até 2 anos e 1 mês. Nossa. A minha até 1 e 8. Comia, e mamava. No peito? Não era suficiente. Isso porque eu insisti muito pra sair com 1 ano e 8. Mas, gente, acaba que eu tô perguntando pra vocês, mas dá vontade de falar também. né? Não. Mas foi a mesma coisa. A minha filha, eu coloquei fórmula desde os 2 meses também. Então, assim, eu tinha leite, mas não talvez tinha não a quantidade produção suficiente, né, que ela precisava. E depois da introdução alimentar, eu também continuei por muito tempo. Olha, foi até 1 que e 8 porque ela maravilhoso. queria. Isso aí. Eu queria ter. Eu falo que antes de engravidar, eu falava assim: se tem uma. Na verdade, eu até brinco, que a única coisa que eu paguei a língua, porque eu não era de falar muito assim, não sei como é que vai ser isso, não sei como é que vai ser aquilo. Eu ficava quieta porque eu achava que eu iria, assim, lidar bem com várias coisas, mas aí eu ficava quieta e não falava. Mas uma coisa eu falava: eu acho que eu só vou amamentar até os 6 meses, porque eu quero minha liberdade depois. Fui até Mas é um momento tão gostoso entre você e sua filha, no olhar aqui. Isso, na conexão. Não, e eu não aguentava um choro depois de 6 meses, eu queria agradar ela. Então, Isso. a minha maneira de fazer ela ficar quieta Era botar no era peito. mais fácil botar no peito do que tirar. Vai ficar tirando, entendeu? O peito era muito Isso. simples, você não precisa carregar a bolsa com um monte de comida, Nada, com um monte de mamadeira, com um nada. monte É de prático, fórmula. dá sono, põe no Isso aí, peito, então, dá daí você fome, continua põe no peito. conversando. Isso. Eu sempre fui a mãe que conversa assim, nesse tom com o neném no peito. Isso aí. Então, assim, pra mim era muito simples essa questão. Mas é o que você falou, as pessoas olham torto, com a mãe no peito, com a sonda, né? Com a Então, assim, dificuldade. tudo gera, na verdade, assim, tudo gera um julgamento e uma cobrança, que é Isso. exatamente o que você falou, né? Então, dá lá os 6 meses, você começa a sair de casa, você se sente olhada, você se sente Isso. cobrada. Eu, na pandemia, então, que aí, nossa senhora, eu tenho muitos juízas e juízes aí que apontaram o dedo pra mim, com certeza, mas assim, se tem algo que eu aprendi também na maternidade é a me importar cada vez menos, né, com o que as Isso. pessoas falam da gente. Isso. Então, Eu falo que tirei isso só sabe o calor ali quem tá dentro da panela, né? Então falar é muito fácil. Olhar, apontar o dedo, julgar é muito fácil. Viver, Isso. a gente sabe o que acontece, né? Por trás dos bastidores ali, a Isso. vida como ela é de verdade. Isso aí. E lá em casa a gente entrou com a fórmula com 3 meses. Mas foi exatamente essa questão de ganho de peso. Mas a Antônia, ela continua ganhando peso arrastado até hoje. Ela tem 2 anos e pesa 10 quilos. Ela é uma bebê pequena. Ela é uma criança pequena. Magrinha e tudo bem, é o biotipo dela. E aí ela não ganhava... Ela ganhava peso, mas ela ganhava tipo 10 gramas dia. E o que eles indicam é o quê? 20, 25? Uhum. Então ela ganhava 10, 15, 18. O pediatra falava, não, tá tudo certo. Tá certo. Mas todo mundo falava, não. Pra que as pessoas perguntam isso de peso, né, gente? Todo mundo é especialista em peso de bebê. Meu Deus, a gente tem que ficar falando. Mas, gente, mais mal. A cultura daquele bebê gordinho, Quanto que ele né? tá ganhando? Sabe? Quanto que Aí ele tá todo mundo ganhando? falava, Ai, 15. Aí não. hoje foi 18. Nossa, mas o normal é 20, 25. Por que foi 18? Exatamente. Não, então tem que entrar com fórmula. Eu não vou... Aí eu falava, não vou entrar. Cara, eu tenho leite suficiente. Eu lembro que meu peito ficava... O meu também, pedrava. meu Deus. Eu falei, eu tenho leite. Não vou entrar. Mas aí entrou também a questão da língua presa, que eu comentei aqui no início. Não, ela não tá mamando bem por causa da pega. É a língua dela. Conta essa história, então. Essa história é boa.
Ela Eu não fiquei tá. curiosa. Como eu não vivi isso, eu nem sei. As pessoas falam de língua preta, eu não entendo muito. Pois é, com 2 dias de vida eu recebi uma consultora de amamentação, que eu adoro ela, mas assim, ela foi infeliz no dia de jogar essa bomba pra cima de mim, falar que a Antônia tinha língua presa e que a Antônia provavelmente ia precisar de osteopatia, porque ela provavelmente poderia ter uma tensão, que eles falam torcicolo congênito, né? É isso? É. Porque ela ficou na mesma posição dentro da minha barriga a gestação inteira. A Antônia ficou sentada, com a cabeça debaixo do meu fígado aqui na minha costela, o tempo todo. Então ela ficou numa posição, provavelmente ali ela poderia ter gerado um torcicolo, enfim. Osteopatia e frenectomia, ela vai ter que fazer. Aí eu, quê? Vai sim. E aí aqui, eu, com 2 dias em casa, insegura, que eu não sabia o que fazer com aquele bebê, sozinha, eu e Pedro, e ela me jogando bombardeando de informação, né, que eu já sabia, mas eu não sabia que minha filha ia precisar de tudo. Sim. E aí, beleza, eu fiquei adiando essa questão da frenectomia. Falei, não quero fazer, o Pedro sempre contra, não precisa, ela não tem necessidade de passar por esse trauma. Até o dia que a gente foi no pediatra dela, e o Pedro era muito assim, não, eu vou ouvir o pediatra dela, eu não vou ouvir consultor de amamentação, eu vou ouvir o pediatra dela. O que ele falar, a gente vai fazer. A gente precisa escolher uma pessoa para confiar. E foi ele. Faz sentido, né, o que ele tá falando. Faz sentido, porque senão a gente se perde. perde. Então, tipo assim, a pessoa acha assim, nossa, estou pisando para fora do hospital, contrato 10 profissionais. Um é fisioterapeuta, outra é consultora. Nada contra, acho que todos têm o seu valor, só que a gente realmente tem que escutar um de cada vez e às vezes escolher, tipo assim, quem que vai te dar o seu diagnóstico, né? Pra você Exatamente. saber qual que é o próximo passo e se sentir segura. Exatamente. Eu acho isso. Só que aí, ao mesmo tempo que ele se sentia super seguro com o pediatra, eu não me sentia. Então eu queria ouvir as opiniões, o que me deixava mais louca, né? Porque aí aquele monte de informação e eu, meu Deus, pra onde eu vou? Um belo dia fomos no pediatra, o pediatra falou assim, essa língua aqui tá presa, hein? A gente vai ter que dar uma cortada. Aí eu não sabia se eu falava, ufa, consegui, Pedro vai aceitar, vai me dar apoio, ou meu Deus, e Isso agora? já era outro pediatra? Não, o mesmo. Sempre foi um. Também deu esse mesmo diagnóstico. Foi, ele deu. Mas aí a Antônia já devia ter o quê? Os seus 2 meses e meio e tal. E aí eu fui buscar odontopediatra para poder fazer a cirurgia, né? Porque é uma cirurgia. Sim. Gente, fica um buraco debaixo da língua da criança. E não é simples. Não vem com essa história de que é simples. Para mim não foi nada simples. Foi muito difícil. E tudo que tinha para dar certo, para cortar a língua dela, mamar bem, ganhar peso, deu tudo errado, tá? Ela parece que ela tinha um padrão de mamada até os 3 meses de vida dela, com a linguinha presa ali do jeito que era. E na hora que cortou a língua, ela ficou... tipo assim, como é que eu pego esse peito aqui? Isso. E aí eu tentei... Isso pode acontecer. Foi, e ela chorava de fome. Aí eu, no desespero, o que você quer? Você quer alimentar seu filho? Claro. Peguei a mamadeira, nada. Mamadeira também não. Vamos tentar translar. Comprei colher dosadora, tudo vocês imaginarem pra bichinho tentar comer. Gente, a sociedade exige muito dos bebês, né? Muito. Coitados das mães também. Muito. E aí, o que acontece? Chegamos em casa, ela com dor, depois da cirurgia, né? Ela com dor, claro, um buraco debaixo da língua. Chorando. Eu tive que entrar com analgésico. Aí, Tilenol deu alergia, porque o Tilenol tinha corante. A bichinha reagiu. Tivemos que tirar o Tilenol e entrar com o Prátio. E aí, eu acho que o Prátio, ele tem uma composição um pouco mais leve, não sei. Eu tenho essa impressão de que ele faz menos efeito de analgésico. E ela continuava com dor. E ela gritava. E aí o Pedro, nessa hora, eu acho que ele ficou tão assustado quanto eu. E na cabeça dele, assim, eu nunca quis que ela fizesse isso. Agora a responsabilidade é sua. E aí ele meio se retraiu ali e deixou o problema ali comigo. Ela chorando. Se virar. Isso aí. Imagina, né? Eu tive que me virar sozinha com ela. Quase que te culpando, assim. Quase que você me escolheu isso. Isso, exatamente, Lara. Gente, a língua presa causou um problema no casamento. Isso. Foi. É. Foi mesmo. A gente teve várias conversas. Esses alinhamentos. Pra alinhar. E aí, não pegava peito, não pegava mamadeira, vamos começar a tentar translactar no canudinho. Porque às vezes ela conseguia pegar meu peito. Ótimo. Né? Então a gente começou com a fórmula com 3 meses. A gente descobriu a PLV com 15 dias. Daí eu já tive que entrar com uma dieta terrível. Tive que cortar manteiga, queijo, tudo que pudesse ter um traço da proteína do leite de vaca.
E aí eu, nessa dieta, eu tinha que escrever tudo que eu comia para eu poder saber se ela reagisse, o que poderia ter dado a reação. Entendi. Né? Então, assim, foi ficando pesado Isso. amamentar. Eu tinha uma dieta, eu saía, eu não podia tomar um copo de água, porque aconteceu uma situação, um dia eu fui num aniversário de criança, claro, eu não comi nada, cheguei em casa morrendo de fome, e aí, o que eu vou comer? Não tinha nada em casa, eu falei, Pedro, o que eu como? Eu gosto muito de comida japonesa. Aí ele falou assim, pede um sashimi, já que você não pode comer cream cheese, essas coisas, você pede um sashimi não tem problema. Não tem problema. Comprei o sashimi, pedi, chegou, comi. No outro dia, a Antônia reagiu com assadura. Era assim, era papo. Eu comia alguma coisa num dia, no outro dia, a bundinha dela já amanhecia toda assada. E a assadura é feia, né, É Diana? carne Assim, viva. Isso, é uma carne assadura viva. intensa. Gente, se eu sabe? mostrar a foto, vocês choram junto comigo, tá? Foi terrível. E aí, eu falei, gente, mas como? Eu só comi um sashimi. E a gente foi pensando. Cara, a faca que provavelmente cortou um makimono com cream cheese, que cortou o sashimi, Ficou com traço. ficou com um traço de isso, leite e isso. reagiu. Eu não tomava água fora de casa. Eu não tomava água num copo, numa casa, porque eu não sabia como tinha sido lavada. A gente teve que trocar tudo lá em casa. Tinha a bucha da Antônia, de pia, né? Uhum. A bucha da Antônia, a bucha... Então, assim, tinha o escorredor da Antônia, o escorredor... Para não misturar nada, para poder ela não reagir, porque foi difícil a gente controlar essa assadura. Porque aí teve fungo, né? Isso. Porque ele fica numa região muito abafada, Uhum. muito úmida. Foi horrível. Então, assim, a amamentar para mim começou a ficar pesado. E aí entrou essa questão de translactar também, que aí começa a ficar um pouco mais pesado. Mais difícil. Foi o que você falou. Você não Exatamente. quer sair de casa. Você quer ficar dentro de casa, porque dentro de casa você tem todo o suporte para poder Isso. conseguir amamentar. Isso. Para você sair de casa, levar tudo, e também, às vezes, num ambiente que não favorece, porque a criança fica... Já é difícil amamentar, dentro de casa. Isso. Quando começa a ficar mais velho, né? Eles começam e aí a interagir. Começa a interagir num ambiente que tem movimento, que tem tudo. É horrível. E aí, ficou muito difícil para mim amamentar. Quando deu... Eu lembro, ela tinha 7 meses. A gente combinou de sair com os amigos para jantar. Chegamos no restaurante, todo mundo comendo o menu degustação do restaurante, e eu tive que escolher, tive que conversar chamar o chefe de cozinha, conversar com ele para saber o que não ia manter, o que não ia nada, para eu poder comer. Falei, quer saber? Deu para mim? Deu. Ela já estava bem, tomando uma madeira, e eu continuava ali com o peito, mais pelo vínculo mesmo, Uhum. desse momento, que eu Sim. gostava desse momento meu Entendi. e dela ali, especial. Sim. Falei, poxa, mas eu vou ter muitos outros momentos também gostosos para poder viver com ela. E isso não tá me fazendo bem mais, Uhum. sabe? Já tava me gerando uma ansiedade, aquela coisa de sair de casa, de não poder comer, de tudo ter que ficar controlando o tempo todo, controlar, perguntando. Você mesmo Sim. percebeu o lado pesado que isso estava te gerando, né? O lado, assim, o fator psicológico começou a ser muito presente na sua vida. Muito. E você percebeu, preciso dar um basta nisso. Ela já tem 7 meses. Era uma carga muito pesada, assim, né? E aí eu escolhi parar, não foi ela. Isso. Mas graças a Deus, ela foi super... entendeu o meu lado. Eu acho que parece que ela entendeu mesmo o meu lado e não teve dificuldade de tirar o peito, sabe? Depois eu até tentava colocar o peito e ela... Não queria mais. Só a mamadeira. E também parou de tomar a mamadeira sozinha. Olha. O leite dela que ela tomava acabou e eu rodei essa vitória inteira atrás desse leite e parece que saiu de produção. Não consegui o leite. E ela ficou, 2 dias sem o leite, né? Que eu não conseguia. Comprei outro leite para ela poder tomar para ver se ela gostava. Não, mamãe, não é esse. Que ela já estava falando, né? Sim. Com 1 ano e pouco. E aí, quando eu consegui comprar o leite e consegui, filha, toma. Ai, não quis Não mais. quero mais. Foi assim, de um dia pro outro. Tirou Foi o peito ótimo. rápido, tirou a mamadeira Isso, rápido. Foi. também, né? Agora eu tô na fase da chupeta. Se Deus quiser, vai ser assim também. Uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, eu acho, até muito interessante o relato da Diana, é que não tem uma receita de bolo para maternidade, né? Assim, às vezes há uma cobrança de que não, tem que ser exclusivo até os 6 meses, ou tem que amamentar até 2 anos e mais. Isso é uma recomendação, mas
a gente tem que levar em consideração o contexto familiar. São muitos os fatores envolvidos nessa decisão, né, Diana? De até onde eu vou, até onde o processo está bom para mim e para o bebê, né? E às vezes até para a família, para o marido, isso, né? Isso aí. Assim, eu acho que a gente tem que pensar realmente em todos os pontos. Exatamente. E é uma pressão tão grande, porque eles falam assim, o leite materno tem tudo o que o seu bebê precisa, né? Isso, sim. De anticorpo, de Isso. imunidade, não sei o que. Aí você pensa, cara, eu vou dar fórmula pro meu filho e vai ficar doente a vida toda, Isso. né? É porque... meu filho fica doente por quê? Porque eu dei fórmula, porque ele não tomou meu leite, que era meu leite que ia fazer ele ganhar imunidade, sabe? E não é. A gente precisa pesar e medir, né? Com certeza. Diana, é importante amamentar? É importante. Leite materno é um leite, é o melhor que a gente tem para o bebê? Mas a gente tem que pensar que é uma relação entre dois ali, né? Igual a Diana falou, chegou no ponto que já não era bom para mim mais, já não estava me fazendo bem mais. Quando ela não tá bem, ela não vai fazer bem pro filho dela. Exatamente. Né? Essa questão da culpa, ela existe. Porque assim, eu lembro, Isso. a minha quando teve pneumonia, a primeira coisa que eu pensei foi, nossa, gente, tô tentando tirar o peito, pronto, ficou doente, teve pneumonia, vou voltar pro peito. Voltei. Isso. Tava tentando tirar, voltei. Isso. Sempre assim, não tem como. Exatamente. Então Se a gente tem que considerar isso. E às vezes uma outra mãe ouve o relato e fala: mas meu bebê teve a PLV também. E eu amamentei até mais tempo. Mas, gente, o que funciona para você não funciona para mim. E não vai muito né? longe. Assim, então, eu sempre falo assim com as famílias que estão enfrentando dificuldade, exatamente isso. Às vezes, algumas mães entram em contato comigo e falam: Lê, olha, não tá bom, assim não tá. Eu falo: que bom que você tem essa consciência, que bom que você está tomando uma decisão consciente. Maternidade é isso, né? É a gente tomar decisões conscientes. Sim, sem dúvida. Né? Então, foi muito legal o seu relato. Eu falo que não vai muito longe, porque ao mesmo tempo que eu tive a Antônia, a minha cunhada estava com uma bebê. E ela também tinha PLV. E minha cunhada amamentou até 1 ano, lá, tanto, tá quase 2. E olha, Aí na você mesma vai se comparar. família. Aí se Aham. culpa Na de- mesma família. Aí Olha. você já olha, você já vê todo mundo te olhando assim, né? Vai parar? Eu vou parar. Mas eu tomei essa decisão muito certa do que eu queria. Falei, eu não quero mais. E foi quando eu comecei a virar essa chave de viver, de voltar a viver a minha vida. Eu sou eu, Antônia é Antônia. Porque até então, engraçado também que você falou sobre de ter saído da maternidade, de querer ir para casa e ser aquela leoa ali, de ficar com o filho e ninguém vai tocar no meu filho. Eu era o contrário. No início eu queria que todo mundo desse conta da Antônia, porque eu não conseguia. Essa questão do banho que seu marido Isso, dava, você não exatamente. tinha coragem porque ela Não, era de trocar a fralda, gente. Eu não trocava a fralda de Antônia. De colocar laço na cabeça da Antônia, ficava sem laço. Aí todo mundo falava, põe laço nessa menina, essa menina é menina. Não, vai machucar. Não, vai apertar a cabeça. Sabe? Eu tinha essa coisa assim de que... Não Era frágil, Era né? frágil demais. Exatamente. Então, no início eu era assim. Depois, quando eu fui ganhando a segurança, que eu fui dominando ali, aí eu queria que só eu fizesse tudo. Ninguém podia encostar no Antônio. Gente, Ninguém- você foi para 2 extremos mesmo. 2 extremos, foi isso. Foi. Aí ninguém podia dar banho na Antônia, ninguém podia dar comida pra Antônia, eu que tinha que dar, eu que tinha que estar perto o tempo todo. Então eu saí de casa pra fazer alguma coisa e deixar a Antônia com Saía quem também. fosse, com minha mãe, com o Pedro. Era difícil. Era muito difícil, eu não tinha paz. Eu saía e ficava meio angustiada, agoniada, queria voltar logo pra casa, não conseguia fazer nada direito fora de casa. Isso também começou a mexer com o meu psicológico. Cara, o tempo todo dentro de casa, cuidando de filho. Eu queria sair, mas ao mesmo tempo eu não conseguia, e isso era um pouco incontrolável, assim. Então eu comecei a desenvolver uma ansiedade muito forte, muito grande. Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de fazer atividade física, e até então eu não tinha voltado, porque eu não conseguia deixar ela sozinha em casa. Então, assim, sobrecarga, essa questão da alimentação, da PLV. E aí, quando eu ia sair com a Antônia também, que aí meu marido sempre gostou muito de sair, ele gosta de rua. Ficar em casa, ele não gosta muito não. E eu, com a Antônia pequena, eu queria ficar dentro de casa, e ele queria sair. E a gente ficava naquele impasse, vamos, não vamos. Tá, eu decidia sair, mas eu ia assim, gente. Eu sei. Vocês não têm noção, não. Eu ia, parecia que eu queria colocar a menina dentro de uma Uma bolha bolha. pra ninguém chegar perto. As pessoas chegavam perto dela, eu mudava. Minha expressão mudava na hora. Eu tinha medo dela pegar qualquer coisa. Uma gripe, sabe? Porque também eu tinha passado por esse processo da PLV da assadura, que demoramos a controlar. Então eu tinha medo disso. Cara, ela vai pegar qualquer coisa que eu não vou ter controle.
né? E a gente não tem mesmo. E uma coisa que me deixa... Hoje eu já tô muito mais tranquila quanto a isso. Mas quando ela começava a escorrer o nariz, alguma coisinha que você liga pro pediatra e fala, aí ele fala o quê? Espera. Aqui tá com febre. Vamos esperar. Gente... Você não esperava. Não, que esperar, eu quero uma solução imediata. Eu quero que a menina fique boa, sabe? Então, isso, eu ficava meio nervosa com essas coisas. Vamos esperar? Como assim? Que esperar? Como assim? Esperar o quê? Me dá um remédio, eu quero que ela Gente, fique como boa. as pessoas são diferentes. Nossa, eu não tinha esse medo de doença. Eu só tinha queria muito. sair com o neném. Ela viajou com 15 dias pro avião. No pandemia. Não, 15 não. dias. Ela usou aquela face shield, que minha mãe é pediatra, tá? Mandou fazer uma face shield de recém-nascido. E todo mundo, você é doida. Você é doida. Você vai viajar com ela. Mas eu vou pra casa. Não aguento mais ficar em Vitória. Tem um mês que eu tô aqui. Quero ir pra minha casa, minha cama, as minhas coisas. Eu controlar tudo. Eu lembro que eu pegava a nena, assim, com 6 dias. Uma amiga minha, Mariana, foi me visitar. Ela até postou assim, mãe de 3, pega o neném assim, porque eu pegava ela com 6 dias assim, com o braço de lado. Eu falei, gente, como que o ser humano, ele pode chegar assim aos 2 extremos? Como que é diferente, né? Totalmente diferente. E eu acho assim, Deus não dá uma cruz maior do que a gente pode carregar. Porque eu não sei se eu aguentaria, tipo assim, se a minha filha tivesse tudo, eu não aguentaria às vezes não sair de casa, porque eu só queria sair. Minha mãe, olha minha filha, tá vendo? Ó, o neném tem uns 9 meses, a mãe tá tomando uma taça de vinho, ela provavelmente guardou o leite. Tá vendo como dá pra ser tranquilo? Eu falei, não, tô vendo. Pois é, aí tem isso. Dá pra ser todo tranquilo. Todo mundo me tranquilizava. Minha mãe me tranquilizava. Mas dá pra gente levar a maternidade de uma forma leve. Eu não consegui, tá? Mas eu tô pronto pra outra. Isso aí. E aí o início foi... Então vou voltar aqui no meu raciocínio. Eu tive essa dificuldade da amamentação, essa questão da PLV. Te gerou ansiedade. Me gerou ansiedade. Eu tinha medo de sair com ela na rua e ela pegar alguma coisa. E aí, com 4 meses, eu fui num bailinho de carnaval. Ela tinha 4 meses. Fui num bailinho de carnaval. O que aconteceu? Covid. Eu e ela. Ô, gente. Olha, eu falei, tá vendo? Não era pra ter saído de casa. Entendeu? Gente, eu tô achando muito engraçado. Se eu fosse sua amiga, eu te sacudir, eu falar, garota. Mas aconteceu, Mara. Aconteceu. Minhas amigas viraram pra mim e falaram, Diana, não tá normal. Nossos filhos parecem ET quando chegam perto de Antônia, porque você faz uma cara... Eu ouvi isso das minhas amigas. Então, eu comecei a ouvir também, e eu recebo muito, assim, a opinião do outro. Mas eu filtro. Legal. Eu filtro. Sim. Mas eu recebo e eu sei reconhecer. Então eu reconhecia. Quando ela me falou isso, eu falei, realmente, você tem razão. Minha sogra também, que é psicóloga, veio falar comigo sobre isso. Falou, você tá muito tensa, você não tá legal, não tá leve, tá difícil pra você. E eu sempre fiz terapia também, desde o meu casamento. Então, eu levava essas questões pra minha terapeuta. E um belo dia ela virou pra mim e falou, olha, Diana, eu tenho uma coisa pra te falar. Delicada, mas eu acho que desse lugar que você tá, só com terapia a gente não vai conseguir sair. Você vai precisar de medicação. Então, assim, foi um tapa na hora, sabe? Aquele preconceito de você tomar um antidepressivo, um ansiolítico, enfim. Aí eu tomei um tapa, eu falei, sério? Ela, sério? Você tem algum psiquiatra que você possa? Eu falei, não tem. Ela me passou umas indicações, eu escolhi e fui. E comecei o tratamento. Então aí foi. Foi nessa época aí que a Antônia estava com 7 meses, que eu quis parar de amamentar, que eu fui virando a minha chave. Que eu procurei um psiquiatra e aí comecei a medicação. E aí as coisas foram ficando muito mais leves, mais fáceis. Hoje eu saio com a Antônia, minha sogra até fala, nossa, antes você era demais, hoje você... Aí é outro extremo mesmo, porque a Antônia sai pelo chão e põe os trem na boca, deixa. Depois a gente vê. Bom, foi na mesma hora, nesse tratamento, como esse tratamento e você tirar o fato de você amamentar também. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que você se tratou como uma depressão mesmo, pós-parto, talvez? Eles não, então, aí foi o que eu conversei com o meu psiquiatra. Ele falou, não, mas a depressão e a ansiedade, elas andam muito juntinhas. Então, assim, pode ser que ali na minha crise de ansiedade, ali no meu processo ali da ansiedade, tinha um fiozinho de depressão. Um quadro depressivo, mas isso, mas eu não cheguei a ter uma depressão, não, pós-parto. Eu tinha muita ansiedade e medo de doença. Muito medo de doença. Muito, 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 muito.
Eu achava que a Antônia ia pegar alguma coisa, ia parar no hospital, enfim, essas coisas que a gente não consegue controlar. Ia te dar trabalho, às vezes também. Isso ia me dar um trabalho. Eu tive ajuda noturna até 3 meses dela de vida. E na primeira semana de vida dela, eu tive uma ajuda de uma pessoa conhecida, muito querida, que pôde ficar comigo uma semana inteira. E eu lembro que no dia que ela foi embora, eu sentei no sofá, mas eu chorei, tá? Eu falei, sem ela, não vou conseguir. O Pedro ficou comigo dentro de casa 15 dias, tirou umas férias da empresa, ficou comigo 15 dias. Quando ele voltou para a empresa também, eu chorava. Eu tinha minha mãe, eu tinha minha sogra, até hoje eu tenho uma rede de apoio muito boa, mas nada me trazia segurança, nada me trazia conforto, sabe? Foi bem difícil para mim. Eu acho legal compartilhar essas experiências, porque, assim, da mesma forma que para uma pessoa é muito leve, para outra pessoa é muito difícil, mas que no final tudo dá certo. Hoje eu tenho a Antônia, minha vida, e eu falo assim, Deus é tão bom que faz a gente esquecer dos perrengues. Isso. A gente lembra, mas não lembra da dor. Que é uma dor. Isso, que a gente vive. E aí, tô preparada. Pro próximo já. Pode vir. Eu quero viver essa experiência. Eu quero ter essa experiência diferente. Pode ser pior, mas pode ser muito mais leve. Você vai dar mais preparada. Eu vou estar mais Você já exatamente, eu já vivi. Você já se enxerga que você estava talvez exagerando um pouco naquela época, que sua cabeça, né? Exatamente. Que as coisas mexeram com sua cabeça. E outra coisa, eu vou ter o vetor dentro da minha casa, né? Quanto a doença. Isso. A Antônia tá na escola. Eu vou estar com o bebezinho aqui, ela vai estar chegando ali, só cheio de vírus. Mas é isso que acontece com o segundo mesmo. Então, assim, Diana, você concorda que... Na verdade, você concorda não, você conclui que o que você achou mais pesado na maternidade foi essa questão da amamentação, nesses primeiros dias, primeiros meses? Você foi, né? Você já falou que foi a amamentação. Você foi também isso? Ou foi sono ou a cabeça? Você acha que foi culpa da amamentação ou a cabeça? Foi minha cabeça. Foi sua cabeça. Sem dúvidas. Foi minha cabeça. Podia ter sido muito mais leve. Entendi. Mas tudo bem, deu certo. Porque sono também eu não tenho o que reclamar. A Antônia sempre foi um bebê que dormiu bem. Sempre dormiu muito bem. Eu acordava, e aí com a ajuda noturna também ajuda muito, né? Sim. A gente eu acordava só pra amamentar, dava o peito, ela terminava, eu entregava pra babá e ia dormir de novo. Graças a Deus você conseguiu. E aí a babá ficava, fazia aquele processo de arroto e tal, e botava ela pra dormir. Mas assim, eu acho que no máximo eu devo ter alguma noite pior, foram 3 vezes que eu levantei pra dar mamar. Entendi. Foi uma noite pior. Era 2, depois começou a ser 1, e aí teve noite que ela queria dormir a noite inteira, só que por causa do ganho de peso, eu tinha que acordar para mamar. Entendi. Não, a meu também foi a amamentação, mas eu nem vou entrar nesse mérito também, porque é muita história. É muita história, né? São muitos detalhes, mas assim, eu amei, no final das contas, os meus primeiros dias e primeiros meses. Eu falo que eu estava realmente nesse universo paralelo de bebê, né? de mãe e bebê. E assim, eu curtia muito, e apesar de ter sido muito difícil a questão do sono por causa da amamentação, eu dormia tarde, eu tive ajuda, minha mãe cozinhou pra mim, meu marido cozinhava pra mim, ele tava trabalhando menos. Era um momento que eu tava triste por conta da pandemia, eu não via um final daquilo, mas ao mesmo tempo eu tava muito em casa, as pessoas estavam em casa, então não foi difícil o não sair. Quando eu queria, eu saía, eu não tinha essa autocobrança. Na verdade, o meu maior medo era assim, da pandemia em si, dela não acabar, porque minha filha, eu não considero que ela me dava tanto trabalho, ela é um bebê que ela dormia bem, o amamentar dela, e foi difícil, meu peito empedrou, doeu, machucou, teve uma hora que eu não consegui mais, mas eu aceitei bem quando teve que ser fórmula. A questão do sono dela, eu era tão desligada ao que os outros falavam, que igual essa questão aí que você falou, que tinha babá. Eu não tinha babá no começo, e no final, quando ela acabava de mamar, às vezes eu colocava ela do meu lado, assim, dava peito deitada, que ninguém indicava. Às vezes eu nem botava pra rotar. Ela dormia lá. Alguém se estiver assistindo isso, vai achar que eu sou louca, né? Questão do engasgo, disso, daquilo. Mas eu fazia o que a minha sobrevivência, eu fazia o que minha cabeça mandava, assim. Era questão de sobrevivência mesmo, porque minha mãe morava em Vitória, minha sogra também. Então, era eu e meu marido lá. Não tinha babá e não tinha enfermeira, né? E era aquilo. Isso. Então eu ia fazendo o que o momento dizia ser o melhor pra mim, o que eu aguentava, literalmente o que eu aguentava. Entendeu? Então, assim, foi ao mesmo tempo leve porque eu não me cobrava. Então, eu gostei muito desses primeiros dias, de fazer parte daquele mundo, de dar banho. Eu não tinha
insegurança. A minha insegurança era em relação ao mundo mesmo, em relação à minha vida, como que eu ia criar esse bebê para o mundo que estava tão incerto, que eu não sabia quando ia ter fim. Era bem isso. Aí eu queria que vocês falassem agora, de maneira mais simples, assim, o que vocês acharam que foi mais positivo e prazeroso nesses primeiros meses? Você falou que sua cabeça estava ruim, mas depois você gostou de amamentar. Depois de todo o problema da PLV, assadura, você gostava do vínculo. Eu não sei se você... se você colocaria a amamentação como a melhor coisa, mas queria que cada um me falasse a melhor coisa desses primeiros dias e primeiros meses. O que você achou? É uma pergunta bem difícil, porque, assim, ao mesmo tempo que a amamentação me trazia um transtorno, cara, ficar ali com ela era muito gostoso. E eu lembro que ela dormia no meu peito e eu deixava. E aí vinha minha mãe, eu vinha minha sogra, eu vinha meu marido, falava bem assim, tá dormindo, vai ficar acostumada, acorda essa menina. E eu, não, deixa aqui, tá tudo certo. Eu ficava 2 horas com ela aqui, ó. Na cadeira de amamentação, bom, com a almofada de amamentação, ela deitadinha aqui, eu ficava aqui com ela, tranquila, vivendo aquele momento. Então, assim, apesar de ter sido um transtorno amamentar, esse vínculo é a parte mais gostosa. Uma faca de 2 gumes, né? É isso aí. É um negócio inexplicável. Isso é uma das coisas que eu comentei no começo também. As pessoas estudam, leem, né, acham que sabem tudo da maternidade. A amamentação tá pau a pau com essa frase, né? Você acha que entende tudo, que se prepara, você é consultor de amamentação, você é melhor do que ninguém pode falar. Só que ninguém te prepara. As pessoas falam, amamentação de 3 em 3 horas. Eu falo que isso é uma mentira da maternidade. Que mentira. Quem concordar com isso que vem conversar comigo. Porque é mentira. 24 horas por dia. Não é 3 em 3 horas. De hora em hora. É um verdadeiro piercing, filho. Não é de hora em hora, não. Minha filha à noite não ficava meia hora. Quando dava meia hora, eu falei, dormi. Vou tentar dormir. A mãe chorava. Por isso que ela não dormiu. Ela não ganhava peso direito nos primeiros meses, porque ela não dormia. Era o dia inteiro. Tinha essa questão também, de controlar essa hora aí da mamada. A gente achava que ela já tinha mamado o suficiente, tirava do peito e só poderia mamar ali depois de 2, 3 horas. E ficava contando no relógio. Olha, e não é a criança gritando, né? Se esguelando. Era só botar no peito que tava tudo certo. Eu calava ela. Não pode. Não é peito que ela quer. É outra coisa. Vamos esperar. Me dá uma aula aí sobre isso, da amamentação. Não, gente. Olha, o que é recomendado que a gente faça livre demanda. Então, ou seja, toda vez que o bebê demonstra sinais de que quer sugar, de que quer mamar, a gente deve atender esse bebê. E os sinais de fome, eles são progressivos. Então, se a gente observar o bebê da gente ainda dormindo, de olhinho fechado, ele já começa a avisar assim, mãe, ó, tá vindo uma fomezinha aí. Ele faz assim, de olhinho fechado ainda. Nessa hora eu até brinco com as mães na fase da apojadura, que já é hora de sentar e preparar a mama. Então, massagear. Porque às vezes a mãe fala comigo assim, como que eu vou massagear o bebê gritando, chorando, esgoelando, e eu ainda tenho que sentar e massagear a mama para preparar a mama para o bebê mamar? Eu massageava porque doía. Falo, mas se a gente observar o bebê, a gente vai ver o bebê dando esses primeiros sinais antes do choro. Se a gente não atende o bebê nesse primeiro sinal, a fome se intensifica, eu já tenho um bebê acordado, com maior movimentação e me falando, olha, a fome está mais intensa. Aí o bebê fica acordado já assim. E procurando. Mexendo o olhinho. Isso, e procurando. Ai, que saudade. Será que o peito da minha mãe tá por aqui, né? Se a gente não atende no segundo sinal de fome, a fome se intensifica e vai para o terceiro sinal, que é levar as mãozinhas à boca e sugar as mãos. E se a gente não atende no terceiro sinal, vai para o último, estou desesperado de fome, que é o choro. Então, se a gente observar o bebê da gente... no começo já existe? Eu nem lembro os primeiros dias. Sim. Desde os cocô, se ele fizer cocô, acabou de dormir, fez cocô porque mamou, você tem que trocar e acorda ele? Então, gente, eu não lembro de mais nada. Porque pode dar assadura, mas ao mesmo tempo ele acabou de dormir, você vai atrapalhar o sono. Exatamente, mas olha bem, se esse bebê tá bem saciado, muitas vezes, Lara, a gente troca e o bebê não acorda. Tá. Claro que a gente tem que passar o tempo de arrotar primeiro em pezinho, de preferência deitar esse bebê no trocador mais inclinado para fazer a troca da fralda, né? Porque isso era fato. Tava mamando, fez cocô, vamos trocar, voltar no trocador. Isso. Voltava tudo. Exatamente. Às vezes é melhor interromper a mamada, fazer a troca da fralda. Entendi. E terminar a mamada. Porque aí termina limpinho e adormece e dali já vai pro berço. Perfeito. Ai, que aula. Mas... Vou te contratar da próxima vez. Eu tô pensando aqui exatamente nisso. Exatamente. Mas o que a gente estava falando é que essa ideia de alimentar o bebê de 3 em 3 horas foi uma ideia que ficou muito forte na sociedade por causa da mamadeira.
Então, na década de 60, as indústrias farmacêuticas descobriram que a venda da fórmula era uma coisa muito lucrativa. E aí que houve, cara, não é? E aí houve um desmame geral da população mesmo, assim, a ponto da Organização Mundial da Saúde lançar iniciativas de retomada ao aleitamento materno. Porque junto Incentiva, exatamente, porque fórmulas eram distribuídas gratuitamente nas maternidades. Não sabia disso. As propagandas eram daquele bebê gordinho, saudável, e a latinha de fórmula do lado. Tipo, você quer ter um bebê assim? Né? Não é o seu leite que vai proporcionar isso. Então, as pessoas desmamaram mesmo. E tinha uma ideia de que a mãe que tinha condição financeira dava fórmula, que era melhor. Eu soube disso. E a mãe pobre é que amamenta, entende? Olha. E aí, junto com esse desmame geral da população, houve um aumento da mortalidade infantil. Foi aí que todo mundo, opa, tem alguma coisa de errado acontecendo. E aí que vieram as iniciativas do Hospital Amigo da Criança, uma série de iniciativas mundiais de retomada ao aleitamento. O aleitamento foi retomado? Foi, apesar da média de aleitamento brasileiro ser muito baixa, de 56 dias a média de aleitamento exclusivo no Brasil. Né? Se a gente pensar... dos direitos trabalhistas. Também, né? Com certeza. Também. Vou entrar nesse mérito, mas Exatamente. Mas o que eu quero dizer é que ficou na sociedade essa ideia de que o bebê só se alimenta de 3 em 3 horas. E não é isso. Se a gente comparar leite materno com fórmula, o leite materno, ele é um leite de composição muito específica. A gente fala que é um leite específico, porque o seu leite, Diana, é específico para as necessidades nutricionais da Antônia. O corpo materno, ele é tão inteligente que ele entende, ele tem uma percepção da necessidade daquele bebê e há alterações da composição desse leite se ajustando à necessidade do meu filho. Então, por exemplo, se o meu bebê está gripado, a gente nota que aumenta a quantidade de anticorpo no leite materno para ajudar o bebê a solucionar, a recuperar aquela infecção. É muito incrível. Exatamente. Em dias quentes, o corpo da mãe entende que o bebê precisa de mais água. A gente tem um aumento da quantidade de água na composição de leite materno. Em dias frios, eu tenho um aumento da quantidade de gordura. Então, o leite materno, ele vai fazendo esse ajuste. Que então, incrível. Ele é um leite de Isso, ele é um leite de fácil digestão, é um leite que o bebê aproveita, né, assim, a quantidade de nutrientes de uma maneira muito intensa. Então é um leite que é leve para o bebê se alimentar. Eu até brinco assim, é uma saladinha e um bifinho grelhado. Então esse bebê não vai ficar 3 horas empazinado. Minha mãe pediatra falava assim, um é tofu, o outro é filé mignon. Com a fórmula, ela vai dormir como se fosse um filé mignon. É isso aí. O outro é tofu, vai acordar. Isso aí. Porque a fórmula é difícil de digestão, a proteína é difícil para o bebê. Então é aquele bebê que dorme mais horas, às vezes, né? É um bebê que não pode ser alimentado com intervalo menor de 3 horas, porque na fórmula a gente tem excessos, né? Então a fórmula, a maioria, né, das composições, elas são feitas provenientes do leite da vaca, né? Então é uma proteína que é mais pesada de digestão, são açúcares diferentes, são carboidratos diferentes. Então tudo é mais difícil para o bebê aproveitar e digerir do que o leite materno. Então peito é livre demanda, gente. O bebê estalou a linguinha. Você quer ver um relato muito comum que as mães me fazem assim? Fala, Lê, não arrota comigo. Só arrota com a avó, com o pai, porque toda vez que termina a mamada, eu ponho em pé, fica focinhando a gente. Pica-pau. Esse é o sinal clássico de que esse bebê não está saciado. Que ele queria mamar mais do que ele mamou. Entende? Por que ele focinha a mãe? Mas eu não entendi. Porque ele sente o cheirinho do leite e ele quer mamar mais. Agora, se eu tenho um bebê que mama bem e está totalmente saciado, aquele bebê que eu ponho aqui, qualquer pessoa, mãe, pai, vó, aquele bebê que fica. A gente levanta o bracinho. Mamãe minha mãe me ensinou isso. Faz assim, ó. Isso. Até hoje eu faço isso. Minha filha tem 3 anos e meio. Pra eu saber se o som tá pesado. Isso. Posso levar ela pro negócio, posso levar ela pro barulho. Isso dormir. aí. Esse é um bebê saciado, né? Entendi. Okay. Não, perfeito. Nossa, gente, que aula. Eu vou para a terceira pergunta aqui, mas a Diana já até me respondeu, que é a questão da virada de chave, né? Todo mundo tem essa virada de chave. A minha virada de chave, eu acho que ela aconteceu mais ou menos com 1 ano e pouco da minha filha. Com 7 meses, assim, quando ela começou a introdução alimentar, eu tentei me reerguer para voltar para a vida, mas ainda estava num ritmo muito lento. E com 1 ano e pouco, eu falei, tem que voltar.
tenho que voltar a ser a mulher que eu era, eu tenho que voltar pro mercado de trabalho, eu preciso sair desse limbo, desse universo paralelo que eu tô aqui, que não é culpa só dela, é culpa da pandemia, é um pouco culpa minha, você se sente culpado. Então, assim, a Diana falou que a virada de chave dela foi quando ela, né, começou a ouvir da terapeuta, das amigas, e aí também, ao mesmo tempo, aconteceu que ela desmamou. Queria saber um pouco de você agora, Então, pra mim... Ô, Letícia, esse momento de virada de chave, que você falou assim, é agora, preciso me reerguer, voltar a ser o que eu era. Eu também tive uma dificuldade também de difícil fazer essa lugar. separação, né? Assim, eu falo que é uma fusão emocional, né? Até tem uma escritora argentina, Laura Gutman, né? Não sei o que acontece. que ela fala que isso acontece mesmo, né? Até o 8º, 9º mês de vida, a mãe e o bebê, eles têm uma fusão emocional, né? Então, eu tive uma dificuldade. Eu lembro que meu marido é que mais me alertava, assim, o Dante já com mais de 1 ano de idade, e ele falava... O meu também. Assim, e aí, né? O Como é meu que vai também. ser isso? O Pedro também quer De esse agora pra papel. frente, Gente, todos né? tiveram, então o meu Vai também ser tem. assim. Eu acho até que esse é um papel importante, assim, do pai, até pra fazer a gente, assim, fazer essa separação. Na época eu Não- odiei, fiquei com raiva, não Isso. gostei. Aham. Como Isso. assim tá me E eu cobrando? Olha tudo que eu faço. Isso. Eu sou mãe, eu dou conta de tanta coisa. É o trabalho mais importante do mundo. É isso aí. Como que ele tá me cobrando? De Isso. voltar a ser o que eu era? Eu não sou. Isso aí. Mas Rodrigo, ele sempre me pontuava isso, assim, né? Será que não tá demais? Será que já não dá para você ganhar um pouco de espaço? E igual a Diana também, eu gosto de fazer exercício físico e não conseguia voltar a fazer. E assim, tinha tempo para fazer, né, na rotina. Dante já tinha sonecas longas, assim, organizadas, na Sim, parte da exato. manhã, na parte da tarde. Mas eu não conseguia achar que eu tinha o direito de cuidar de mim, Aham, né? Eu só isso aí. podia cuidar dele, né? Então foi assim, foi a partir dessas conversas com o Rodrigo, e aí e também aí começa a cair a ficha de que a gente sente falta de algumas coisas, do autocuidado, do tempo pra gente, da gente voltar a trabalhar, né? Dante, eu voltei a trabalhar com 5 meses. A gente Quando ele voltar tinha a 5 meses. conversar, ter conversa de adulto. Isso. Eu sentia falta de me arrumar, por isso que eu Isso. comecei a sair desde sempre. Isso Eu aí. ia na esquina, eu ia arrumada. Isso. É difícil mesmo, mas foi a partir daí. Entendi. E aí, Seu aos marido não topa. poucos, Eu gostei que você entrou nesse tópico, porque todos deram, tá vendo? Coincidência, ó. Isso aí. Achei que era só comigo. Agora uma história engraçada. Assim, a virada de chave da atividade física ali, de correr atrás do corpo, né? Que o nosso corpo muda completamente. E para voltar demora. Algumas pessoas, é incrível, voltam assim, outras demoram. Eu demorei muito. E aí eu acho que a Antônia tinha uns 10 meses, eu tava no Sans Clube com a Antônia no colo. E quando a gente carrega a criança no colo, a gente faz assim, né? Aquela postura gestacional. Isso, e aí ainda, a né? barriga fica pra frente, né? Chegou uma pessoa, exatamente. Eu posso imaginar, Diana. Passou a mão na minha barriga e falou assim: é pra quando? Ai, meu Deus. Nossa, Diana. Aí eu falei assim: como assim? Você morreu de chorar. Minha mãe sempre brigava Aí comigo uma com a situação postura. delicada, Já né? tinha Coitada da pessoa. Como Ficou assim? pena da pessoa também, né? Aí eu falei: Com a melhor gente, das eu intenções. preciso dar um jeito. Aí tava perto do Antônio fazer 1 ano. Eu falei: até o Antônio fazer 1 ano, eu vou fazer bicicleta todos os dias, pelo menos meia hora. E aí eu comecei a voltar. Foi aí que eu Meu virei a marido chave já da isso. atividade física, E como sabe? ajuda a endorfina também, o psicológico. Isso, o psiquiatra e a minha Sim. psicóloga falava: você precisa voltar a fazer sua atividade física, porque muito vai te importante. ajudar. Faz toda a diferença. Gente, essa gafe, acho que todo mundo comete uma vez na vida, né? Meu marido cometia direto. Falei, simplesmente Para de calha a falar. boca, não fala nada. Você tá Gente, que na dúvida, vergonha, se a barriga não exatamente, tiver não muito fala, grande, não não fala. fala. Gente, agora vou pular para uma dinâmica que a gente vai fazer, tá? Que a gente preparou. Que vão aparecer algumas questões no telão e que vocês vão precisar comentar como é que foi tal situação na rotina, nos primeiros dias do bebê. Pra gente voltar a essa questão aí dos primeiros dias, tá? A hora da mamãe. Como que vocês lidavam quando alguém entregava o bebê pra vocês? Ó, ele só quer a mãe, ele só quer a mãe. Ah, era estressante? Ai, aleluia, gente, ele saiu de mim, quero de novo. Me fala um pouco. Em poucas palavras, Letícia. Acho que era estressante, assim. Porque a gente não tem descanso, né? A rotina é intensa. Eu não tinha, igual Diana, uma babá pra me ajudar. Então era eu, e o descanso que eu tinha era com minha mãe, com o Rodrigo. E acontece muito isso com o pai, né? Tipo, ele não sabe carregar
assim, a maioria dos maridos, às vezes, nunca segurou o bebê no colo, né? Quando nasce o filho, é o primeiro bebê ali que segura, né? E aí, tipo, o Rodrigo não conseguia acalmar o Dante, nem nada. Então, assim, ele ficava 5 minutos com o Dante e me devolvia aquilo. Nossa, eu falava, Te dá uma raiva, gente, eu preciso comer um prato de comida, assim. Eu brincava e falava, mãe tem que sobreviver também, gente. Perfeito. Sabe? Então, pra mim era um pouco estressante. Você, Diana, fala aí. É diferente de Letícia, eu tive a rede de apoio era muito grande, então eu ficava com a Antônia mais no momento da amamentação. E depois o Pedro pegava, tanto que ele que ficava nos momentos ali terríveis da cólica, né? Da disquesia ali, do chororô, da hora da bruxa que a gente fala, né? Era ele que ficava, eu não ficava com ela. Então, eu não tive muito isso. Eu ficava com ela na hora da amamentação e depois alguém logo pegava ela e falava, vai comer, vai tomar um banho, vai descansar. A minha mãe tinha isso isso que eu não também. tinha, A minha né? mãe tinha isso, A ela minha se mãe obrigava. Minha mãe também tinha fazia. medo do baby blues, a minha mãe tinha medo da depressão pós-parto. A minha mãe tava... A minha mãe e a minha obstetra, elas conversavam muito entre si para avisar o meu marido e as pessoas que estavam em volta que era um momento delicado no mundo e que era o meu momento delicado. Então, todo mundo se prevenia muito Isso, sim. te pra resguardava, né? pra me resguardar. Só que assim, eu realmente estava feliz depois que ela nasceu. Eu tava mais triste na gravidez. Depois que ela nasceu, parece que tudo se resolveu. Porque eu falava assim, gente, eu tenho aqui tudo que eu queria. Olha o meu bebê aqui. Esquece o mundo pode acabar. Eu vou pra uma fazenda, viver com a minha filha, com os animais e plantar as coisas. Porque o meu bebê está aqui. Ele dentro da barriga, eu não conhecia ele. Agora, tudo pode dar errado, mas ela tá aqui. Então, assim, eu falo que eu vivi uma lua de mel nesses primeiros meses em relação a querer ter minha filha no colo. Eu tinha alguns problemas em relação ao mundo, Sim. eu tenho medo até hoje, mas assim, a questão maior era a minha lua de mel com meu filho. Então, essa questão da hora da mamãe, eu achava ótimo que ela queria vir pro meu colo, que ela queria vir pro peito, eu curtia esse momento. Então, pra mim, isso foi bem legal. Podemos ir pro próximo. Isso foi bem melhor do que eu imaginava. Vou explicar o que é isso pra falar. Pra mim, foi bem melhor essa questão de ter o bebê no colo. Porque as pessoas falavam assim, depois que nasce, tudo muda. Né? Tinham inúmeras rodas de conversa entre as grávidas e gestantes da minha obstetra, que todo mundo falava, depois que nasce, tudo muda, não sei o quê, você não vai se reconhecer mais, você pode se deprimir, vai ter o baby blues, presta atenção, pode ser muito estressante. Eu falava assim, gente, era tudo que eu pedi para Deus. Por que eu não tive filho antes? Foi tão maravilhoso. Então foi bem melhor do que eu imaginava os primeiros dias e os primeiros meses. Pode falar, Letícia. Não, para mim também eu acho que foi bem melhor do que eu imaginava essa relação comigo mesma, assim. Eu acho que todo mundo falava muito, né, que poderia vir, ficava essa labilidade emocional, esse chororô que eu não tive tanto. Mas eu senti assim uma força muito grande, sabe? Ao contrário do que eu imaginava, nossa, um bebê frágil e tudo, tinha uma certa insegurança, mas junto com o Dante veio essa força, assim, sabe? De falar, não, agora eu consigo qualquer coisa, sabe? Então, isso foi muito melhor, assim, a minha relação comigo mesma. Legal. Foi muito melhor. Como a Diana até colocou no início, né? Eu me senti mais corajosa, mais ter mais força. As pessoas às vezes percebem isso depois de um tempo. Eu realmente, assim, eu acho que eu não me senti insegura. E olha que eu acho que eu sou uma pessoa insegura para algumas coisas, mas nesse começo parece que ela era tudo que eu faltava. Por que eu não fiz isso antes? Aí, tá vendo? Eu sentia que eu tinha descoberto algo muito bom em mim, porque eu realmente sabia lidar bem, eu não tinha muitos medos, eu não me importava muito com o que as pessoas falavam, eu sabia cuidar dela, eu não tinha esses medos. O meu medo, a minha raiva era o que tinha acontecido com o mundo no meu momento, na hora que eu quis ter filho. Então isso aí pra mim foi revoltante. O que era bem melhor do que você imaginava? Gente, tô querendo viver isso aí. Não, acho que essa questão, às vezes, do amor, que você não imaginava que era tão grande. Isso, pode ser, assim, mas assim, por isso que eu falo, eu quero viver tudo de novo para ter essa perspectiva diferente, ser melhor do que foi. Mas sim, o amor transcende, né? Ele transborda. É um amor... Não tem comparação. Não dá pra explicar. Não dá pra explicar. É só viver. Só quem... Assim, a gente entende que tem mulheres que não querem ser mães. Mas a gente estava conversando sobre isso. Não tem como passar por essa vida sem... Não, gente, é bem melhor ter que não ter. É isso que eu falo. Exatamente. Você pode até gostar de não ter. Cadê? Sempre falo com ela. Você pode até gostar de não ter, mas ter é muito melhor. É muito bom, tem que Entendeu? ter. Então acho que o tem que ter amor também. Eu sou a favor de ter. Perfeito, pode passar.
Vamos lá, do pós-parto. O que foi... Enfim, como que foi pra você? Foi bom? Eu não imaginei que eu ia ficar sem andar após a cesárea. Eu realmente não queria cesárea, mas foi pior pra mim do que eu imaginava. Esse negócio da pojadura, ninguém tinha me falado que eu ia inchar tanto, que eu ia começar a falar, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu não tinha lido sobre isso, gente. Faltei esse capítulo aí das aulas pré-parto. Então, pra mim, foi a pojadura e cesárea. Isso, o pós-parto, para mim, eu achei mais leve do que eu imaginava, né? O parto normal dá essa sensação de que nada aconteceu, né? Eu até brinco, na hora é intenso e tudo, depois que nasce, a gente fica ainda com aquela sensação do parto, mas assim, horas depois do parto, até tem foto, eu trocando o Dante na cama do hospital, com as pernas dobradas, assim, eu sentada e colocando a primeira roupa nele. Minha obstetra, né? O que é isso? Eu de cesárea, né? Imagina. Como é que você tá Então, sentada desse jeito? Isso. Fisicamente, a gente se sente muito bem, sabe? Muito pronta para o cuidado. Então, nesse ponto foi leve. Mas as dores da amamentação, né? Assim, né? A mama muito ferida, você não consegue pôr uma roupa, um sutiã. E sair com os peitos vazando. Isso. Não. Você tá no meio da rua, de repente, uma bola de leite. É triste. Eu usava absorvente de peito. Isso. O seu foi o quê? Amamentação, com certeza, no pós-parto. A minha cesárea foi tranquila. Eu tive que fazer a cesárea, eu não tive escolha de ter parto normal, porque a Antônia é sentado o tempo todo. Então, assim, mas foi super tranquila a cesárea, a não ser essa parte, assim, de vamos tomar um banho. Aí você levanta, tá com as pernas meio bamba, assim, né? E aí, na hora de fazer o xixi, é uma dificuldade enorme. Já fez xixi? Não sei se eu fiz xixi. Você não tá sentindo nada. Mas foi tranquilo, eu não senti tanta dor como você, porque eu tomei. Eu não tomei. O que você não tomou? Obedeci Aí eu não consegui levantar. Ela, claro que você não vai conseguir levantar. Você não pode ficar sem remédio, porque é muita dor, foram muitas camadas aí. Aí eu lembro que a minha amiga, que eu tive um parto duplo, né? Um casal de amigos muito próximos nossos, teve neném ao mesmo tempo com a mesma obstetra. E ela foi de normal, minutos depois da minha, com a mesma obstetra. Foi incrível. Essa história é história pra outro podcast. Mas enfim. E aí ela andando normal no hospital, eu assim, meu Deus, eu não estou me mexendo. Aí na hora que eu comecei a andar com a sonda, assim, eu tava assim, igual uma velha. Eu falei, tá vendo, Gabi? Era isso que eu não queria. Tá vendo, Guilherme? Ó, por isso que eu fiquei 14 horas lá, porque não é isso que eu queria. Aí uma semana depois também eu já tava varrendo a casa. E aí minha sogra falou, Lara, você tá varrendo? Eu falei, tô, agora passou. Cansei. Não consigo ficar parada. Eu acho que essa questão da cesárea pra mim era isso. Eu não queria ficar parada, eu queria segurar ela bem, tomar meu banho e tudo mais. Próximo. Rede de apoio, como foi pra você? Nossa. Bom ou ruim? Depois você me fala. Não, rede de apoio é vida. Eu falo assim, a gente tem que ter rede de apoio, porque é tudo muito intenso, muito intenso. E dividir o bebê, né, seja com a avó, com a babá, é uma coisa que promove a mãe mais qualidade, né? Então, você consegue tirar um cochilo durante o dia ou à tarde para se recuperar das madrugadas que são intensas e difíceis, né? Consegue que alguém fique com o bebê para você fazer uma refeição com calma, tomar um banho, até brinco, eu falo que a gente tem que combinar com o bebê o dia da gente lavar a cabeça, né? Tomar um banho mais longo para lavar a cabeça, a gente tem que fazer uma mamadona assim, ter uma rede de apoio para ficar com o bebê para a gente ir lá e dar tempo de tomar um banho e lavar a cabeça. Então, eu acho que rede de apoio é tudo. Perfeito. Pode falar você. Eu tive uma rede de apoio muito boa e eu costumo dizer para todas as gravidinhas, cara, dá uma seguradinha no dinheiro para você conseguir ter uma ajuda. Se você não pode ter uma mãe que dorme com você, né? Você compra, você paga. Você não compra ninguém. Você paga essa assistência, essa comodidade, porque senão fica muito pesado. Então, assim, esses 3 primeiros meses que eu tive ajuda noturna, para mim, foram essenciais. E eu falo mesmo, tem que ter. Eu acho que vai ajudar muito. Ajuda demais. Fora a família, né? Sim. Eu vou acrescentar uma coisa à rede de apoio que eu acho importante aqui, que você falou também. Algo legal da rede de apoio, que eu também... Isso aqui eu falo para todo mundo. Eu acho que é bom ter uma pessoa da rede de apoio que seja sincero com você. Para você ter essa virada de chave, igual seu marido teve, igual o seu marido teve, igual o meu teve. E uma rede de apoio, tipo uma mãe mesmo, ou uma amiga, para falar, você tá passando dos limites, olha, você tá exagerando nisso. Minha mãe, olha, você precisa pentear esse cabelo.
Você tá, não sei o quê. A minha mãe era tipo assim, minha filha, olha só, hoje você vai fazer unha, você vai tomar um banho demorado. Ela mesma mandava. E aí eu lembro que tinha essa questão que eu já até respondo a próxima pergunta. Eu não sabia que a amamentação era a livre demanda. Na verdade, eu sabia que existia a livre demanda, mas eu não sabia que era 24 horas. Porque eu virava as costas pra fazer a unha, minha mãe já me ligava. Cadê você? Já tá acordando, já tá chorando. Ó, você tá aí há 1 hora. Você falou que ia fazer 40 minutos. Ao mesmo tempo que ela queria que eu fosse, ela queria que Eu lembro uma vez que eu saí do salão com metade do cabelo molhado e metade escovado. Fui embora pra casa, desse jeito. Mas gente. Mas é bem isso. Então, rede de apoio é legal ter uma pessoa sincera também para essa parte psicológica, além de toda a ajuda operacional. Não sabia que você. Eu acho que é isso mesmo, a intensidade da entrega, né? Porque você não tem direito nem de tomar um banho na hora que você acha que é o momento mais adequado a você tomar um banho. É a hora que o bebê deixa a gente ir tomar um banho. Então, essa parte, por mais que as pessoas conversem, contem pra gente como quando a gente vive, é que a gente fala, meu Deus do céu. Tem amigas que falam comigo, Letícia, isso vai passar algum dia? Tipo, eu vou voltar a ser o que eu era antes. Porque dá uma sensação, até a Diana falou, parece que a gente entra num túnel escuro assim, e a gente não vê luz no final, né? E até eu brinco e falo, gente, ó, esse início é assim, pensa num abismo, você se joga e aí não vai cair, e você não vê o final, né? E tem que ser assim. Eu acho até, Lara, no seu relato, que foi mais leve para você, porque você teve uma entrega maior. Eu acho que as famílias que a mãe tem uma entrega maior e não tenta controlar o processo, controlar tempo, hora, sono, entende? Isso. Parece que fica mais leve. Fica. Do que quando a gente fica muito racional no processo. Ai, meu Deus, dormiu 1h30. Ah, mamou 25 minutos. Ah, igual você. De madrugada, punha no peito. Há quanto tempo, amor? Sei lá, né, Lara? Não, eu não mamou sabia. a noite inteira, As pessoas tinham um caderninho, as grávidas depois de mim, que anotavam os horários. Gente, eu nunca tive isso. Gente, mas elas sabiam tudo de consultora da amamentação. Entende, Todas Diana? tiveram consultora de amamentação. Eu nunca tive. Diana, então, talvez Lara, eu tenha no segundo, mas assim, mas eu acho que essa entrega traz leveza pro processo. Legal. Eu acho. E eu também anotava, né? Principalmente o que eu comia, né? O que eu comia também. Isso. Eu tinha que anotar. Você vê, tempo de mamada, você marcava o intervalo entre as mamadas. Marcava. Entende? Qual foi a última hora que ela mamou? Não tá na hora ainda de Dormiu mamar de quanto novo. tempo? Tanto. Era assim. Gente, eu era muito assim. E isso torna pesado. Sim. Eu sou um pouco assim também, porque assim, eu considero que eu não sou a pessoa mais disciplinada para exercício. Tipo assim, essa questão de tipo assim, de marcar horário, isso não é minha cara tanto, entendeu? Tem um caderno. Então, às vezes, isso é um pouco de mim também. Você é uma pessoa mais leve. Talvez, né? sim, Não sei o que aconteceu, mas pode ter sim ajudado. Agora, o último. Um perrengue inesquecível. Vamos tentar ser curtas numa frase. Ai, pode falar, depois a gente conversa. Nossa. Perrengue inesquecível. Tem vários, deve ter. Acho que uma das primeiras saídas que eu fiz com o Dante, assim, para ir pro pediatra, e aquela inexperiência de arrumar a bolsa para sair de casa. Eu não revisei a bolsa. E aí, quando chegou, o Dante fez aquele mega cocô que suja até a nuca, sabe? E não tinha uma fralda dentro da bolsa e nem uma muda de roupa limpa para trocar. Só tinha uma manta. E aí enrola ele na manta de cocô mesmo e vamos embora para casa de volta, sabe? Esse foi um perrengue. Fala o assim. seu, Diana. Na hora que li ali, eu pensei exatamente nisso. Eu tava indo pro pediatra, chegamos no carro, a Antônia fez um mega cocô. Sujou a roupa toda, sobe todo mundo pra dar um banho, pra trocar. Cheguei no pediatra atrasado. Então, assim, acho que o que me lembra mais, assim, perrengue foram esses Os de vocês foram leves. explosivos. Os de vocês foram leves. E agora eu tô com vontade de responder. Eu não ia responder não, porque... Mas agora eu lembrei de um tão... Ninguém vai acreditar. Ninguém vai acreditar. Diana, eu falei que você não ia ter, porque você era tão prevenida e preocupada que você não ia ter um perrengue. Então, escutem o meu, se preparem. Muito pior. Os médicos iam me matar. Foi assim. 15 dias querendo viajar de avião com o neném, todo mundo falando que era louca. Na pandemia, todo mundo falando que era louca. Todo mundo... Primeiro que eu viajei grávida na pandemia, direto pra Vitória, de BH pra Vitória. E aí os tios, os primos, todo mundo na opinião, não, fica com a sua mãe, um mês lá em Vitória, a sua cidade está na casa dela. Não, eu vou pra casa e ela vem comigo se quiser. E depois quem quiser vem minha avó, vem minha madrinha, minha sogra, todo mundo foi. Só que essa primeira viagem de 15 dias na pandemia com face tilt,
Os aeroportos todos, naquela época, estavam com as lojinhas fechadas, não tinha comida, e nem os aviões estavam servindo as comidas. Eis que o meu voo atrasou, era para ser um voo rápido, acho que até BH direto. Minha mãe comprou direto de propósito, para ser um voo de 1 hora, né? 40 minutos, 1 hora, ela ia dormindo e tudo mais. O voo parou em São Paulo. De São Paulo ficou parado abastecendo. Foi para Salvador. Foi para Fortaleza. Mentira. E eu sem comer. Sim, verdade. Era pra gente chegar em BH. Tá vendo, gente? Isso aí. Tem que ter esse corte depois, que é bizarro isso que aconteceu. Todo mundo vai lembrar. E aí era pra gente chegar em BH, tipo assim, saiu 3 horas, era pra chegar 4h30. Gente, a gente foi chegar 10 da noite. E nisso, assim, quase escândalo no avião, porque eles não queriam dar comida, as aeromoças tentando explicar. Tinha outras mães com crianças pequenas de 2 anos, Gente. o povo chorando no avião. Minha mãe, a minha filha está amamentando. Gente, minha mãe não é barraqueira, mas ela ficou muito desesperada. Ela, eu sou da vigilância sanitária, alguém trate de trazer uma comida, porque é pior ela não comer e não ter o leite do que ela comer e ter o perigo. Que absurdo, isso é um absurdo, é uma falta de respeito, uma falta de tudo, de coerência. Aí, numa dessas paradas, não lembro se foi em Salvador ou Fortaleza, minha mãe me entregou um dinheiro assim, falou, minha filha, você vai, enfrenta essa aeromoça e vai lá fora comprar alguma coisa, vai, eu tô mandando. Não, isso vocês ficavam dentro do avião? Isso, nas paradas? Eu, minha filha chorando, Sim, não tinha mais leite, eu com fome. Porque a gente tinha que comer também nas horas certas pra ter o neném. E era 15 dias. Ela não podia ter uma baixa de glicose. Minha mãe pediatra sabendo disso tudo, e eu nem sabendo ali, eu só tava com uma fome assim e tal, querendo água. E aí minha mãe assim, toma o dinheiro. Ela me deu uma nota de 50, assim. Aí outras mães falaram assim, compra pra mim também uma coisa. Mães com criança falaram, pode deixar, vou comprar tudo e trazer o que eu conseguir. Aí eu fui lá fora, tinha tipo assim, um pão de queijo, uma Coca-Cola e um biscoito. Peguei tudo que tinha, que também não tinha pra vender. Sim. Isso. E aí trouxe pra essa mãe com uma criança, ela, obrigada. E tomei a Coca-Cola, comi o pão de queijo, aí depois as aeromoças vieram com as comidas e me deram mais e distribuíram, né? Porque era um voo que tava durando lá 8 horas e ninguém tinha comido. E E aí trouxeram umas coisas velhas, assim, da companhia, que talvez, não sei nem se era fora da validade ou não, mas assim, nós não temos como garantir que esse alimento tá correto pra comer, porque nós não sabemos, você tava lá num estoque, sei lá o quê. Mas e aí eles explicaram, mas alimentaram as pessoas do avião. E eu fui a primeira a ser alimentada. Eu saí no aeroporto, fui lá e comprei pra mim e enfrentando a aeromoça com uma nota. Esse foi o perrengue, galera. Eu não consigo me imaginar uma situação. Não, foi bizarro. A minha mãe tava muito estressada. E beleza, vou finalizar com uma pergunta que eu quero que vocês respondam rápido também. Que eu acho essa pergunta aí, na verdade, ela pode ter várias respostas. Eu sempre vejo as pessoas falando, já vi vários podcasts, leituras que se perguntam e as pessoas não sabem responder. Até quando que dura o puerpério? Tem gente que fala que é 3 meses, tem gente que fala que é 1 mês, tem gente que fala que é 6 meses. Eu posso chutar que é até 2 anos. 1 ano e meio, 2 anos, porque mesmo quando você volta à vida ali, você ainda tá confusa, você não sabe muito como trabalhar, sua cabeça ainda tá doida. Então, a minha resposta seria essa. E quero saber se vocês já estão prontos pro segundo, você não sei se vai ter mais, mas me fala essa questão aí do puerpério, se estão prontos pro próximo. Você, Letícia, até quando você acha que dura? Eu acho que o puerpério vai, principalmente nesse período de aleitamento exclusivo, assim, dos 6 primeiros meses, eu acho que é o prazo, assim, que é muito intenso, né? A responsabilidade é toda da mãe ali, com tudo. Depois até a gente brinca que a gente divide com a comida a responsabilidade de alimentar o bebê, né? Mas acho que é intenso. E sim, depois de 4 anos e meio, eu tive a Aimee, né? A minha segunda bebê. Foi quando você se sentiu tranquilo? Tá vendo? Você durou 4. Foi. Eu até brinco, eu não dava pra ter 2 bebês assim juntos, muito próximos. Eu falava, Dante tem que ter um pouquinho de autonomia, assim, de banho, de alimentação, de desfraude, para eu poder pensar no segundo, né? Uhum. E aí a diferença de idade entre eles é de 4 anos e meio. Legal. E eu falo com a Diana, assim, para ter mesmo o segundo, porque o segundo é muito mais leve. É muito prazeroso, é uma vivência muito melhor, porque a gente sabe que tudo aquilo passa, que faz parte. Dá pra tirar de letra. Que tem um fim, exatamente. Então, vale a pena viver a experiência do segundo. Tem muita gente que fala que aniversário de 1 ano é pra mãe comemorar 1 ano de maternidade. Eu lembro de um aniversário
dessa mãe, que é minha amiga, que foi a mesma que falou isso. Ó, depois que você sai do hospital, eles te dão um bebê no colo. Eu lembro dela comemorando o aniversário de 1 ano do filho dela. Chorando, bebendo, falando assim, gente, não é só 1 ano do meu filho, é 1 ano que eu sou mãe. Eu venci muita coisa. Então o puerpério às vezes é 1 ano. verdade. A comemoração não é pro seu filho, é pra você e as Isso. pessoas que participaram disso. E fala o seu, quando que você acabou o seu puerpério? Meu puerpério, assim, pela minha experiência, eu acho que foi 1 ano e 3 meses. Que foi quando eu comecei a sair de casa. Mesmo, pra poder fazer as minhas coisas, pra poder voltar a viver. Então, acho que durou até aí. Foi quando eu comecei a ter a segurança de deixar a Antônia com a menina que cuida dela hoje, pra ela se alimentar lá sem eu estar perto, sem eu estar dando a comida, sem eu, sabe? Então, eu acho que o meu puerpério foi aí, 1 ano e 3 meses. O meu acho que foi 1 ano e pouco, porque foi quando eu comecei a voltar para a vida real e começar a organizar o que ainda estava desorganizado. Isso de aí. voltar a trabalhar Isso. e precisar focar no trabalho. Ó, não posso ficar pensando na minha filha, porque agora eu estou no trabalho. Isso Então aí. é 1 ano e pouco. Isso aí. Pra mim, eu voltei isso com aí. isso. 1 ano e 2. Mas quando eu tive a Antônia, eu coloquei isso na cabeça. Eu falei, vou tirar 1 ano sabático, assim, pra ser mãe. Foi. Sem se preocupar. Sem me Eu achei que seria muito mais Nada fácil. mais. Tipo assim, a volta. A volta é Não, a volta é gente. terrível, gente. É difícil demais. Mas Mas é sim, isso. tô pronta pro segundo, tá? Vamos ver, e seu marido vai concordar. Né? Com isso aí. Gente, é isso. Muito obrigada pela nossa conversa. Tô muito foi feliz. ótimo. Eu que Rendeu agradeço. muitos frutos, bem melhor do que eu imaginava, porque eu aprendi muita coisa com você, Letícia. Muita coisa que eu não sabia. Tá vendo? Eu sou super leve, mas no segundo filho eu vou ter sim consultora de amamentação. O que eu não quero amamentar até os 8 meses, pode ser que eu amamente até 2 anos. Mas também não quero botar fórmula com 2, talvez eu consiga um pouco mais. Isso. Eu nem falei o negócio da tipóia. Gente, eu tentei tanto tirar leite com bomba que um dia, o dia que eu desisti da bomba foi assim, gente, a bomba não tá tirando nada, eu vou tentar com a mão. Isso. Fiquei 8 horas ordenhando. No final das 8 horas, a minha mão tremia, eu falei, eu nunca mais tento, eu vou entrar com a fórmula. Aí fiquei usando tipóia durante uns 8 meses. De tanto que a minha mão naquele dia machucou. 8 horas. Fiquei ordenhando e tinha saído isso aqui, ó. Eu falei, nunca mais. É hoje a fórmula. Chegou o dia. É isso. Concluí sobre a amamentação mesmo, é meu ponto. E obrigada, nossa consultora de amamentação, Letícia, por ter aceitado esse convite. Diana também, que tem muitas histórias aí do começo. Aprendi muito com vocês. Sei que o segundo pode ser muito diferente. Com certeza. Só que eu me sinto pronta também pro próximo, né? Você sente também? Com certeza. Prontíssima. Obrigada, gente, pelo convite, por terem aceitado esse convite, por estarem aqui conosco, dividindo tantas histórias e intimidades de vocês. Foi eu que ótimo. agradeço, foi maravilhoso. Obrigada. E para você que nos acompanha, fica aqui o nosso muito obrigada. O De Mãe para Mãe é uma produção da Escola São Domingos e da Sundays. Até a próxima. E aí, gente, vocês gostaram? Amei. Foi ótimo. Foi maravilhoso. Muito legal, né? Tava pensando aqui, qual que foi o pior? A experiência da Lara no avião ou a segunda? Do avião, gente. Ah, eu podia ter contado esse perrengue aí no Sons Clube. Ah, não, a da gravidez? A do Não, gente, Sans essa do avião Clube vai foi passar triste. fome, gente. Foi triste. E aqui, eu achei que eles não iam autorizar a minha compra de comida. A minha mãe, ela não é uma... Vocês vão conhecer ela hoje, ela é muito tranquila. Ela é tranquila. Só que ela ficou muito estressada esse dia. Mas eu imagino. Porque eu acho que ela tava se